Olá, esse é mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil. Eu sou José Antônio Rosa, aqui comigo é Luiz Antônio Barbosa. E hoje, para nossa satisfação, nós estamos recebendo o médico, ex-secretário de Saúde de Mairinque, lembrei o nome da cidade, é porque eu não me lembrava, né? Vereador suplente, por quanto tempo? Uns 2 anos, mais ou menos? Por 2 anos aqui na Câmara de Sorocaba, né? E que junto com outras lideranças fundou o núcleo local do Partido dos Trabalhadores em 1980, anos 80 por lá, né? E hoje, claro, né, se valendo da experiência de médico, a gente vai falar um pouco de saúde pública, que é um gargalo que a gente tem aí para o desenvolvimento, né? Ismael, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, por atender nosso convite, o espaço é seu. Eu que agradeço, né? Vocês terem me lembrado de mim, terem me convidado. Imagina. Eu sou meio afastado, não é assim, mas estou disposto sempre, né? O que vocês gostariam de Vamos conversar? lá. Certo. A gente gosta de conversar com o pessoal assim, quando a gente fala, né? Nos incluímos aí das antigas, né? Porque justamente por isso. Porque como tem uma experiência, já tem uma vivência de passado, né? Para a gente fazer esses comparativos. O que, por exemplo, no tempo que você atuava na parte pública, né? O que mudou? Como que era a saúde naquele tempo? A saúde hoje avançou? Não? Quais são os problemas que não foram resolvidos? Que o grande problema de Brasil é não resolver problemas. Exato. O Brasil não resolve. Os problemas de Brasil são de 5, 10, 20, 30 anos. Se a gente começar a analisar, nós vemos problemas aí que já podiam ter sido resolvidos, não foram, mas, né, temos aí também alguns avanços. Hoje, quando você compara a saúde hoje à saúde anteriormente, anos atrás, quais os avanços e quais as estagnações que você vê? Olha, se eu for começar do meu começo, 50 anos atrás, né? Pode começar de onde você quiser. É muito difícil às vezes dizer, mas só para... Quando eu comecei, nós tínhamos problemas muito graves, porque você não tinha o Sistema Único de Saúde. Então, você, para ser atendido, dependia de ter carteira assinada. Tinha que ter INSS. Tinha que ter o INSS. Não era INSS, era INAMPS. INAMPS, E aí o que acontecia, né? Se você não tivesse, precisasse de uma internação, dependia de caridade. Era atendido como filantrópico. Assim. Principalmente eram as Santas Casas que atendiam, mas como indigente. Então era uma vergonha que a pessoa tinha que passar, digamos assim, porque a ala dos indigentes, você chegava nas Santas Casas, eu trabalhei muito nessa área, né? Quando me formando, né? Na Santa Casa do Rio. Então você tinha lá, tinha a ala dos pacientes que eram do INAMPS, pagantes de uma forma ou de outra, e a ala dos indigentes, com tudo, inclusive identificado. Então, era uma situação que eu acho muito vexatória. Né? A saúde era ligada à Previdência Social. Exato. Então, nós tínhamos muito problema, não tinha uma estrutura nacional. Eu participei de algumas épocas difíceis, por exemplo, nós tivemos o surto de meningite. Lembra? E hoje até eu falo de uma coisa, né? Eu estava começando a trabalhar em saúde coletiva, fomos chamados para combater a meningite. Só para ter alguma, era um governo na época militar, governo Médici. E as coisas também, eu gosto às vezes de comparar, discutir, porque tem gente que gosta de falar mal, depois, né, do governo militar, não sei o quê. Aliás, gosta de falar mal de vacina, eu sou contra, eu tenho liberdade, como foi na pandemia agora. Eu falo, filho, você defende o governo militar? Eu estava no governo militar, participei. O Médici baixou um decreto que era para vacinar, acabar com a meningite obrigatoriamente. Então era obrigatório, você não tinha essa história, eu não quero tomar vacina. Se tivesse na área que era para vacinar, você ia ser vacinado. A gente ia. Tinham programas nas escolas de vacinação. São tudo, mas naquela assim, ó, você ia com a pistola. Sim, era uma pistola automática, a nossa equipe de saúde, e a gente ia com o exército.
soldados armados, não era essa história de... não era nem a polícia, era o exército, acompanhava, chegava. Se você era uma escola, por exemplo, teve um suspeito, tinha que vacinar todo mundo. Soldados chegavam, cercavam a escola, entravam, a gente entrava, ia montar lá nossas coisas, né? E os soldados iam rebanhando o pessoal. Né, já chegava e dava orientação para a diretora, podia falar, mas tem não sei o que de pai, tem não, a ordem do presidente, todo mundo, funcionário, criança, professor, vai todo mundo vacinar. E os soldados não tocando, o pessoal entrava nos banheiros, né, põe todo mundo em fila, e nós lá, pessoal com a pistolinha, atirando nos caras que iam passando. Se discutisse ou tivesse alguma coisa, a orientação que a gente tinha, era que não era para discutir nada, a gente só fazia um sinal que o sargento ia explicar. Bom, vocês imaginam a delicadeza de um sargento do exército numa ditadura militar, como que era a explicação, né? Na mão grande mesmo. Então, a gente vacinamos 14 milhões de pessoas em 2 semanas, acabamos com o surto, mas foi de uma extrema... Então, né, assim, autoritarismo mesmo, mas tinha que discutir, os caras chegavam para a gente que era da saúde, os esquemas já montados, os militares chegavam lá, tenente, coronel, quem estava comandando a operação, e a gente ia, não podia falar nada, né? Não reclamar nada, porque não tinha... Né? Isso foi assim, porque a saúde pública funcionava assim, no surto, na necessidade. Com a questão do... A partir daí até avançou um pouco mais, porque o Médici baixou o programa de saúde do trabalhador, né? Foi uma imposição também, né? E baixou alguns programas nacionais de vacinação, que até então não existia. O pessoal dizia, tinham algumas unidades de saúde aqui e ali, tinham algumas vacinas, mas aí que se começou, que se estruturou, digamos assim, uma rede de saúde. Quando veio, e isso é um avanço que eu acho mais importante, depois veio a Constituinte, né? Em 88, a gente da área de saúde brigava por uma reforma na saúde com a constituição de um sistema único de saúde gratuito que atendesse toda a população. Isso passou na Constituição, né? Nós tivemos uma conferência que tirou isso como proposta, foi levado à Constituição, era o governo Sarney, apoiou, passou, né? Então foi aí começamos a constituir o SUS, Sistema Único de Saúde. Esse foi o grande avanço. Você imagina, todos têm direito, né? Saúde é direito de todos e dever do Estado, né? Passou a constar da Constituição. Tá? Então, toda a população brasileira tem direito à saúde. Na realidade, toda a população brasileira, não. O mundo inteiro, que qualquer um que venha de fora para cá vai ser atendido. Exato, não, isso é. Então, todo mundo que estiver não só a população, mas quem estiver no território brasileiro, o SUS atende gratuitamente. Que até há pouco tempo eu vi uma entrevista de um cidadão americano e ficou impressionado que ele teve um atendimento que ele teve e tudo de graça. Grande surpresa dele. E nós somos o único país no mundo a ter esse sistema, né? O SUS só existe no Brasil, né? Dessa forma, só. Nesse formato assim, universalizada a saúde. Né? Na época, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tinha. Cuba também tinha, entendeu? Mas era assim, tem as divergências, seria muito... nos países europeus, todos têm um sistema de saúde gratuito, mas não completo. Por exemplo, você tem um transplante de graça, não tem na Europa, na maioria dos países. Que são países o Reino Unido acho que tem, porque o Brasil se inspirou no muito sistema do Reino Unido. Mas mesmo o Reino Unido tem os limites, digamos assim, né? Então tem vários. O Canadá, por exemplo, tem um sistema de saúde muito interessante, mas tinha problemas sérios de fila, de demora. Eu até mandava os alunos assistirem, quando eu dava aula, um filme que chamava As Invasões Bárbaras. Não sei se vocês já chegaram, lembra? Que na primeira parte ele mostra o SUS, como funciona o SUS do Canadá. E é um absurdo, você vê que tinha 4 máquinas de ressonância magnética no país inteiro, dividido por região, então as filas eram
muito pior que o nosso. Né? O filme até trabalha com essa coisa. Né? Essa universalização é muito interessante, tá? Mas o Brasil, assim, na minha opinião, ele tem o costume, às vezes, de extrapolar para o lado errado e começa a fazer, às vezes, besteira, tá? Aí começaram a surgir algumas, por exemplo, decisões que, nessa questão, inclusive, de universalização, você tem direito a todo tipo de tratamento, e aí começou, não, mas aí tem o chá de tal coisa, ou tratamento, sei lá, coisas assim que não são reconhecidos pela medicina, não, sabe, uma coisa que nada a ver, e os juízes começaram a dar, e às vezes coisas caras, coisas que não tinham nexo. Isso aí também não atrapalhou um pouco? Um pouco dessa falta de regra, de normatização? Aí vem um problema, que quando foi colocado, o Sarney, né? Só que não se criou regras de financiamento. O amigo do Peito, que foi o Sarney, ele criou o SUS, mas vetou a parte de financiamento obrigatório e tal. Então, desde então, se montou o sistema, até, mas tem problemas de financiamento. A gente briga sempre, se você for pegar toda a história das lutas, é a questão do financiamento. Conseguir uma verba, estabelecer que uma verba federal, a educação conseguiu isso bem antes da gente, com os 25%, né? Nós só fomos conseguir bem depois. Aqui foi uma cidade, inclusive, que teve participação importante. Na época era o prefeito Vitor Lippe e o secretário de saúde que participaram da campanha, a gente foi. Então você conseguiu criar algumas regras, mas mesmo assim você teria que ter um planejamento. O grande problema do Brasil não é nem os problemas, é a falta de um planejamento que organize as coisas. É um sistema nacional, tá? Mas assim, não tem dá na telha, nós estamos assistindo aqui em Sorocaba, um monte de problema, porque não tem um planejamento, sim, o que você tem que atingir de metas. O custo, você falou de chachá, tudo, sabe? Não, a maioria mas não é barato. O grande problema do SUS é que os juízes determinam tratamentos caríssimos, que não tem nenhuma comprovação científica. E isso realmente pesa. Eu já fui lá, você fala de Mairink, a gente tinha uma dificuldade enorme, porque o juiz cismava que a gente tinha que internar alguém por um troço que não tinha um hospital. Pagar a internação, a verba era mínima. Então, ou tratamentos, remédios, coisas que não tinham comprovação, não faziam parte da lista aprovada. Então era uma coisa da Anvisa, né, porque deveria se restringir aos tratamentos e aos remédios aprovados pela Anvisa. Mas os juízes determinam o que dá na telha deles. Infelizmente, você não tem uma regra. E isso dá um rombo. Outra coisa que dá o rombo é a dispersão. Se a gente for pegar assim, onde se investe, você vai ver que tem locais que investem pessimamente, outros investem melhor. Porque você tinha que começar de baixo. Aí é o problema nosso, aqui em Sorocaba. O que você tem que ter? Uma rede básica organizada. Com unidades básicas de saúde, fazendo prevenção, vacinação, clínica básica, medicina. Você tem que ter pediatra, tem que ter ginecologista, obstetra e tem que ter clínico. E esses daí fazerem as triagens e tal para o resto, né? E trabalhamos muito nisso, uma certa época, se avançou bastante. A saúde da família, que foi um outro avanço, que era para ser preventivo, né? Evitar doenças. Tá? Só que muda a política, muda o governo, e aí se dispersa as coisas. Aqui, por exemplo, já a rede básica foi sucateada. Os últimos governos aqui sucateou. A prioridade tem sido investir em PA. Pronto atendimento. Ou piada. Ou piada, exatamente isso. Não, porque às vezes eu falo para meus pacientes que vão lá reclamam que o negócio de piada. Falo, filho, piada não serve para nada. É só para te enrolar, né? Porque você chega lá, você acha que é atendido por um médico,
A gente acha até que a maioria deve ser médico, mas também é uma balbúrdia lá, são empresas particulares, né? E você, né, em vez de ser atendido no seu bairro, na sua unidade, né, ter um médico para você, ter um médico da saúde da família que vai na tua casa fazer, né, prevenção, ter o pediatra para acompanhar o crescimento do filho, o GO, né? A maioria não tem isso, porque você vai hoje, as unidades básicas são uma sucata. Então, aqui mesmo caiu o Cajuru essa semana, falta remédio, falta médico. A gente vê também Zé Antônio. Não, é interessante esse ponto. O Luiz, melhor do que eu sabe disso, esse tem o nome, né? Gestão, né? A gestão é muito deficitária, é muito complicada, né? E a gente vê coisas, realmente, agora, ouvindo, né? A gente sabe que o custeio da saúde não é barato, ele é bastante elevado, mas também vê situações de contraponto que chegam a beirar o absurdo, às vezes coisas básicas assim que não se tem. Já se houve denúncia, não é novidade, não só aqui em Sorocaba, de não ter dipirona em unidade de saúde. Uma vez eu lembro de ter atendido uma reclamação de uma pessoa no jornal que falou que não pôde ser operada, estava com a perna fraturada porque não tinha campo cirúrgico. Eu, como não sabia, fui procurar saber o que é campo cirúrgico. Campo cirúrgico é um pano, né? Um grosso modo, um pano esterilizado. Quando eu soube que era aquilo, eu até liguei numa loja aqui da cidade para perguntar quanto custava um pacote com 100 unidades e deram um valor lá. Eu fui perguntar para o secretário, ele falou, não temos dinheiro. Eu falei, secretário, desculpa, por acaso eu fiz uma pesquisa. Por que isso acontece? Olha, aí a questão, quando você fala, primeiro, você tem que ter um planejamento. Olha, eu quero fazer isso exige tais e tais equipamentos, insumos, médico, funcionário, enfermeiro, né, enfim, toda uma coisa. E aí eu planejo e destino a verba para isso. Quando você faz as coisas sem a mínimo planejamento, dá errado. Eu falei, Sorocaba, por exemplo, o prefeito fala, eu lhe angorei 5 PAs. Não estavam previstos em nenhum plano. Ele fez e contratando. Não adianta abrir, tem que funcionar. Tem que funcionar. É que nem isso acontece muito em escola. Vou abrir escola, mas não tem nem professor, tem só o local. Aí acontece isso, você fica, então, e aí todas terceirizadas. E as empresas que terceirizaram, a maioria é suspeita. Extremamente suspeitas, alguma com ligação com crime organizado, com problema de não pagamento, tanto que, né, de vez em quando aí para o funcionamento que não receberam. Não é só em Sorocaba, isso é nacional. Nacional. Eu vou até abrir um parênteses, você lembrar de um episódio que local, mas que se aplica ao resto do país. Quando você inaugurar o PH da Zona Norte lá, como toda inauguração de obra, teve aquela pompa, aquela circunstância, e disseram que o prédio era muito bonito, de fato, né? Mas parece que o gestor tem como foco a estrutura física, né? Para ele o que importa é beleza. Não... aí eu me lembro disso, e que você, ao participar da discussão, falou, não, porque o lugar é bonito. Você falou, olha, o hospital não tem que ser bonito. O hospital recebe paciente, pronto-socorro ensanguentado, quebrado, fraturado. Então, o que é preciso é ter gente para atender, porque se porque se eu tiver um prédio bonito, mas não tiver gente para atender, vai continuar morrendo do mesmo jeito, né? Não faltaria um pouco para o gestor, e não só daqui de Sorocaba, no geral, essa visão Exato. Aí eu estava falando, mas aí entram os interesses, né? A gente tem que ser honesto. Você não consegue ver como que é administrado, os gastos são irracionais. Vou dar um exemplo nessa linha que você falou, e colocar aqui o que o Zé Antônio colocou aí do pano, né? Eu não tenho pano, mas no mês passado, eu não estou colocando um caso específico, isso aí são coisas assim que acontecem. É geral, né? São N casos, não é de Sorocaba. Sim. Mas assim, não tenho pano. Mas foi o mês passado comprado 1 milhão de luvas. Eu sei como é. Isso, olha. Infelizmente é isso. É necessário 1 milhão de luvas? Não. Sabe, eu, por exemplo, eu já tive, inclusive, né, na gestão, na gestão da Jaqueline, com o secretário, né, o doutor Watanabe, e a gente era pressionadíssimo, porque teve a pandemia, né, e aí apareciam uns pedidos irracionais.
totalmente irracionais vindo da administração. Isso aqui não pode, essa a gente vetava e dava rolo, porque eles queriam comprar coisas que não tinham nenhuma sentido e nem questão de preço. Teve até o rolo com as luvas. Eu chutei, né? Foi as luvas mesmo. Porque nós pedimos luvas e máscaras e deu o maior problema, porque não compravam. Aí você tinha que... Chegamos a ameaçar, suspendemos o atendimento, né? Porque mas ali foi falta. Foi falta porque não... Aí, quando compraram, mandaram o material que iam comprar, porque houve a prefeita lembro desse caso. Quando falaram para mim lá, me chamaram, não, vamos comprar, tal. O prefeito mandou fazer. Compra de qualquer jeito, tal. Né? Tá bom, nós já tínhamos pedido, quase um mês e não vinha, né? Aí veio, atrás das máscaras tal, que eu tinha pedido, porque eu sou técnico de saúde do trabalhador, então eu pedi de proteção ao médico. Né? Aí chegou a coisa, compramos 100 mil máscaras e tal. Eu falei, que bom, pá. Que ótimo, mas aí tava lá R$15 a nota. Falei, putz, o padre da Santa Casa tinha comprado por R$5,47 a mesma luva, PP2 que a gente tinha pedido. Aí veio uma por 15. A hora que fomos verificar a compra, não era o que a gente tinha pedido. Era uma máscara muito inferior, que não era aprovada. Nós devolvemos, foi aí que deu aquele rolo, baixou a GAECO na prefeitura, lembro, porque era uma coisa absurda, né? Você paga 3 vezes mais que seria normal por uma coisa que era pior, que não custava então, R$2 a mais. Deixa eu só colocar um ingrediente no assunto que o Ismael conhece bem. Tudo o que acontece na saúde, né, seja para o bem, seja para o mal, infelizmente é mais para o mal, e não só aqui, no geral, isso deveria passar pelo crivo de uma instância chamada Conselho Municipal de Saúde. Como é que você avalia a atuação do Conselho? Afinal de contas, ele tem essa autonomia toda, esse poder deliberativo, ele pode fazer alguma coisa além de barulho ou é difícil mesmo? O Conselho foi um avanço, digamos assim, na gestão, né, depois da criação do SUS, se criou uns órgãos que deveriam participar da gestão e da fiscalização. O Conselho era o mais importante, o Conselho tem municipal, estadual, nacional, né? E as conferências de saúde. Só que com o tempo, né, foi se esgarçando esse papel, né? Porque os prefeitos passaram a perceber que tinha poder. O Conselho tem poder para vetar coisa. E aí começaram a investir em controlar. Quem controla? Quer dizer, nos passaram a compor o Conselho com time de sociedade civil, mas aí foi gente. O poder de barganha, o poder de indicação de político tal ganha. São 4 representantes das associações de moradores. Quase não tem Sorocaba. Aí você acha o certo, você acha as pessoas certas. Sabe, a prefeitura investe em levar as pessoas e pegar gente, em nomear gente para associação, para levar. Então acaba controlando o Conselho. Hoje nós temos esse problema. Em Sorocaba não é respeitado. O Conselho já teve... Eu fui do Conselho há muito tempo, né? E você tinha uma fiscalização, rejeitava a conta, fazia os caras refazer tudo. Mas hoje passa tudo. Inclusive, por exemplo, uma coisa que eu acho absurda, você teve uma conferência de saúde e as resoluções estão sendo ignoradas. Mudaram a reunião do Conselho, que era à noite para permitir participação dos trabalhadores, para tarde, que é um horário que dificulta quem trabalha. Ou seja, não dá quórum. E sem, entendeu? Grandes discussões. Simplesmente puseram e passou. E aí o Conselho fica praticamente amarrado. Então você teria que propor, cobrar, nós temos uma conferência, tem que seguir o que a conferência decidiu. O pessoal ignora, né? Totalmente. Já teve época que eu fui do Conselho, a gente era do sindicato, a gente brigava muito. Por exemplo, uma época o doutor Edivar Maluf, era um médico que foi secretário de saúde do governo Paulo Mendes, queria municipalizar o Hospital Leonor. Então foi um grande debate, a gente não tinha
foi rejeitado pela conferência, né, porque não tinha recurso para manter os Bus. Na época, o município não tem a perna para isso. Então, até hoje, né? A gente for falar assim. Aí agora eles estão falando, não, vamos criar um hospital municipal, não sei o quê. Filho, não tem um planejamento de quanto vai ser, como vai ser, então não foi apresentado nada. Eu achei. Então fica vamos fazer uma obra grande. A questão da Santa Casa, eu assim considero até o padre eu considero o padre vamos dizer assim, um combatente, um lutador, né? Porque ele pegou uns rojão ali que, pelo amor de Deus. E aí, se você vê essa questão de planejamento, que o pessoal é muito assim do oba-oba. Oba-oba, vai ter que fazer. Deu aquele problema do plano de saúde, até o pessoal lá que tomava conta lá foi preso. Você lembra, né, Sr. Antônio? Você lembra? A construção da Casa Mata lá para... Tem que ser 100% SUS, tem que ser 100% SUS, a Santa Casa. E tá, SUS não paga manutenção. Transformar a Santa Casa num 100% SUS, ele não tinha dinheiro para trocar a lâmpada. Não, mas ninguém pensou nisso. Que o SUS ele paga a parte de médico, enfermeiro, mas ele não paga manutenção. O hospital ele não era público, colocaram, sei lá, montaram, mas aí ele precisou ficar correndo atrás de empresário, isso e aquilo, porque não tinha dinheiro para fazer manutenção. Gente, estamos falando de um hospital, estamos falando de um local em que povoado por médicos, que você tem que ter grandes administradores, e uma secretaria de saúde que tem que ter um planejamento. Ninguém vê isso. Olha, foi difícil. Eu posso te dizer assim, eu estava no conselho na época, nós começamos a ter problema com a Santa Casa, com a administração, que prestação de contas não batia, as coisas eram graves, os desvios. Não lembro. E ela tinha um plano de saúde que teoricamente deveria ajudar a manter, mas na prática não funcionava, era controlado pelo mesmo grupo e olha, quando o padre assumiu, ele chegou a levantar que haviam provavelmente desviado mais de 50 milhões da Santa Casa, provavelmente mais, mas que estava mais ou menos comprovado pelos desvios administrativos. Só um exemplo, a Yara, quando era deputada federal, conseguiu um beta-acelerador para tratamento de câncer e tal, que a maquinária da Santa Casa era totalmente antigo, estava superadíssimo. E tinha que construir uma casa-mata para colocar. Sim. Veio dinheiro, 5 milhões, veio para a administração nacional construir e o dinheiro sumiu e não se construiu nada. Deixaram uns buracos no chão lá. Ninguém fez, e assim caminha a humanidade. Não, justiça seja feita, o buraco foi visto. O buraco apareceu. Aí nós estávamos para perder a máquina. Aí quando o padre assumiu, né, foi feito todo um esforço para conseguir garantir. O Padre Flávio. O Padre Flávio é realmente uma pessoa muito lutadora, muito assim, idealista, ele sonha com e principalmente conseguiu uma administração rígida, né, melhorar a Santa Casa e teve auxílio da arquidiocese e dos empresários, grupos empresariais católicos, todos ajudaram muito. E hoje a Santa Casa é um hospital de... Você vai lá, não tem diferença da Unimed, né? Nas enfermarias, tá? É um padrão muito bom que está, né? Reformou o corpo clínico, agora conseguiu instalar, transformou lá no Hospital do Câncer também, né? Criou, tá? Usando o beta-acelerador, vem mais máquina aí. Enfim, ele deu uma credibilidade que a cidade não tinha. Estava parando de receber, não prestava conta direito. Você sabe como que é? Se eu peço um dinheiro para o governo federal, eu tenho que mostrar o que eu vou fazer com o dinheiro, né? Eu tenho que apresentar um projeto, com prazos e tudo. E senão o dinheiro não vem, né? Ou vem uma parte e para. Quando para a obra, para o dinheiro também. Então, hoje ela tem e está recebendo máquina, equipamento do governo federal, verbas, os deputados estão dando, enfim, você avançou, mas por quê? Porque
só para terminar, a administração foi séria. E, inclusive, ele pegou mais 2 bombas. São o PHs. O PHs que estavam falindo. Pegou a do... A Zona Leste. Zona Leste e a do Éden agora. Que a do Éden estava em greve, parada, porque o pessoal pegava a grana que a prefeitura pagava e sumiam com ela. Uma entidade fantasma que deram e então ele pegou e está reformando lá, já reformou, eu fui até na inauguração da reforma, tá bonito até, você vai lá, tá arrumadinho, limpo, não é o caos que estava antes, né? Então você entende, a gestão quando é honesta muda as coisas. Só terminar, o doutor Edivar Maluf, que foi secretário de saúde do Paulo Mendes, quando diziam para ele que não dava para fazer alguma coisa, não tem dinheiro, Paulo Mendes, o pessoal falava, não teve dinheiro, Edivar, não temos como fazer isso, a compra da Policlínica, né? O Edivar respondia, não, roubando dá. Aí faziam as coisas. Uma coisa interessante, colocando esse case do padre Flávio, né? E temos outros cases também na educação, mas são que a gente sempre chama, né? São as ilhas de excelência, que tem uma aqui, outra aqui no Brasil. Você acha que... Vamos pensar o seguinte, né? Se a gente pegar, chamar a sociedade... quais são os problemas de saúde do Brasil? Então vamos pegar o seguinte, vamos pegar Sorocaba. Temos um problema aqui. Sociedade, vem cá. Empresários, vem cá. Com cabeça. A gente não consegue resolver esse país. Tá, aquilo que a gente estava falando, né? Se você tem um bom planejamento, uma boa gestão, você consegue avançar. Digamos, não vamos resolver tudo, saúde, sempre vai ter problema, educação, outras coisas, né? Porque o país é muito grande, é um país novo, tem muita diferença, mas investindo nos áreas certas. Em saúde, a gente considera importante você ter a saúde preventiva funcionando. As unidades básicas, saúde de família, fazer prevenção, vacinar, entendeu? É o que eu estava falando para vocês. Quanto custa uma vacina e quanto custa um tratamento? Imagina. Sim. Né? Então, se você faz... Mas você acredita em vacina? Eu acredito. E que a Terra é plana, você acredita? Não. É o que eu falei. Eu sempre participei, olha, desde 70 e pouco participando de campanha de vacinação, numa época que a vacina era levada a sério, era obrigatória, era na base, tem que tomar, ia tomar, né? Eu lembro quando eu estava... A meningite, por muito tempo, teve os surtos, mas ela sempre era meio que recidiva. Sempre... E eu tava na escola lá, vinha lá, não, agora hoje é dia de vacina, todo mundo lá na fila, lá, Então, eu que eu falo para a pessoa, se você faz um trabalho planejando, você tem condições, porque você melhora a saúde da população, baixa o custo, né? Se eu consigo evitar doenças, o custo, aí a pessoa, né, dias de trabalho, porque não é só o custo, né? Se você é internado uma semana por uma Covid, não é só o custo que a gente gasta com a sua internação. Aí, quantos dias de trabalho você perde, quanto, entendeu? Da economia é lesada. É o seguinte, o custo da vacina é o custo do tratamento é 100. É isso. E para a sociedade, mais ainda. Exatamente. As perdas, tá? Como foi o desastre na Covid. Então, você tem condições de fazer isso. É só uma questão de planejamento. O governo federal, que deveria planejar, está tentando fazer isso de novo, porque teve uma época, né, algumas épocas, mas, por exemplo, o Lula 1 teve muito investimento nessa área de planejamento, ele convocou técnicos, né, muito bons, tá, que trabalharam e fizeram até vários. O problema é que, com o desenrolar, começou a ter problemas. Você começou a perder, digamos assim, a centralidade. A centralidade era a vacina. Nós chegamos a ter uma dos melhores índices de vacinação do mundo. O Brasil era o 2º ou 3º país do mundo sempre nas vacinações, né? Erradicamos sarampo, por exemplo, tá? Erradicamos várias coisas. Aí mudou
no governo, no Dilma, a história do médico de família, que não foi bem conduzido, foi muito tumultuado, já prejudicou, porque aí passou a ser uma discussão sobre médico cubano, enfim, meteu uma questão ideológica no meio, tá? Não que eu acho que foi muito mal explicado, muito mal conduzido todo o processo, foi muito tumultuado. E você perdeu a centrada na questão da prevenção, embora a função, né, do programa era para prevenção, né? Mas não foi bem conduzido. Aí depois veio um governo que era contra tudo de saúde pública, entrou na história de contra a vacina, desmoralizar, que era cloroquina, era cloroquina, dava até pra zema do palácio, umas coisas assim ridículas. Isso foi uma coisa que... E isso desgastou, porque você deixou de vacinar. O pessoal fala, não, mas foi no Mundial. Eu falei, pessoal, o pior país do mundo, em termos de resposta na Covid, foi os Estados Unidos, que era governado pelo Trump, que o nosso aqui fomos o segundo pior resultado, que era governado por alguém ligado a essa visão. E na realidade, eu acho que naquele tempo, eu vou fazer uma... A gente só conseguiu vacinar, que a gente ainda teve uma luta. No caso, vamos colocar São Paulo por causa do Dória, que peitou o Bolsonaro. Exato. Ele peitou o Bolsonaro. E aí o STF, junto com o Dória, que o pessoal reclama às vezes um pouco do STF, mas na questão da vacina eu lembro muito bem. Se os ministros não tivessem peito lá para segurar também o rojão, muito mais gente tinha morrido. Tinha muito mais, porque foi... O Trump, inclusive, eu falo isso às vezes nos debates, foi mais, digamos assim, sensível que o nosso presidente, porque ele viu o que estava acontecendo e fez autocrítica e começou a vacinar antes da gente, e maciçamente, coisa que no Estado nem tinha. Nós levamos mais tempo, por isso nós tivemos o desastre que foi, né? E tem toda uma discussão longa, mas não, então você prejudicou, cortou verba para as universidades, né? Então pesquisa, organização da saúde no Brasil se desestruturou nos últimos 7 anos. Então se tentando nos últimos 7 anos, antes, né, o atual governo tenta, mas nós temos algumas dificuldades, né? Tem a questão financeira, tem uma questão de política, inclusive, porque né, você não tem a mesma autoridade política, digamos assim, que tinha antes, porque o Congresso está muito bagunçado. Essa aí que eu ia perguntar para você. Você ainda está um pouco, só não falando de política. Você quer perguntar uma coisa? Ainda nessa linha de custeio, estamos falando muito de questão financeira. Uma das críticas que se faz, aí, das reclamações que se faz de gestores e unidades de saúde é a tal tabela SUS. Ela é tão ruim assim mesmo ou as críticas não têm razão de ser? Olha, a tabela está defasada em vários pontos. O que acontece é que quando houve uma correção grande da tabela acertada, foi no governo Lula, primeiro. Desde então para... Sabe, a correção, não houve uma correção da tabela. Se corrigiu coisas, se introduziu específicos, alto custo. Tá bom hoje. Tanto que os hospitais querem fazer alto custo. Mas a parte mais básica, longa permanência, internação simples aí para coisa, não compensa, né? Então eles não querem fazer. E aqui nós temos um problema, por exemplo. Só para pegar um exemplo local, né? A gente falou do hospital municipal, mas assim, olha, nós temos 2 hospitais estaduais que foram terceirizados. Todos estão com leitos vazios, porque eles não querem fazer. Aí eles ficam falando, não, a Santa Casa está super lotada sempre, né? Segurando a barra do conjunto hospitalar e do Jatene, porque o Jatene, alto padrão, equipe muito boa, mas limita drasticamente o que faz. Preferem deixar uma parte grande de leitos fechada do que abrir o atendimento. Para. Que história é essa de o leito tá parado e com gente precisando? O que é isso? Não estou sabendo dessa história. Porque é o que eu estou te falando. Você tem, e o conjunto hospitalar também, inclusive desativando o serviço. Então vai falar, não tem leito, está super lotado, não sei. Mas você tem 2 hospitais estaduais
com leitos fechados. Opa. Então, com leitos que poderiam estar sendo atendidos, né? Sendo usados. E não estão sendo usados por quê? Porque, não, por exemplo, hoje a tem uma lista de procedimentos que eles fazem bem, essa equipe é excelente, mas tem outros que eles não querem fazer, porque não tem... o pagamento não é bom na tabela suíça. Não querer fazer. Não, o hospital, mesmo sendo terceirizado, continua sendo um hospital público. Mas você entende? Eles não querem, não fazem, mantêm fechado, inclusive. Salvo engano, ele aqui, entende melhor do que eu, isso tem um nome, não é? Não tem crime de responsabilidade aí, né? Você deveria ter, se tivesse se o governo do estado fosse sério, faria. E o conjunto hospitalar, inclusive, desativou serviços. É o que é muito grave, leitos, fechou. Por exemplo, tinha que vascular, fazia cirurgia, tinha uma equipe de cirurgia vascular excelente, que atendia, chegava. Hoje eles desativaram. Então não tem cirurgia vascular. Aí eles mandam para o Jatene, que tem uma fila imensa, né? E aí a pessoa pode perder a perna, ter amputação. Sim. E tem acontecido o caso. Até na Câmara, a Yara levantou isso e vários vereadores, até da base, concordaram porque eles já foram procurados por casos graves. Que a pessoa está em risco de perder uma perna e não tenta uma fila enorme. Porque o Jatene não é um hospital Sorocaba. O Jatene atende a região. Sim, mas tem que atender. Sim, teria que atender, mas você entende? O problema não é espaço. Eles poderiam ampliar, mas não fazem. É o conjunto hospitalar desativou a urologia, a hemodinâmica. Eles estão desativando o serviço, deixando... Estão jogando para quem? Estão jogando... Ao Deus dará. Ao Deus dará, a pessoa se vira, é o que eu estou te falando. Vai para Santa Casa, a Santa Casa é o hospital municipal, né? Então, ela tem que segurar. Tem que segurar. Votorantim, por exemplo, ele fala que vem um monte de gente desesperado lá. Eles têm que segurar, mas teoricamente não deveria, porque a Santa Casa é municipal, não é regional. Só o Hospital do Câncer lá dentro, né, que atende a região, mas o Jatene e o Conjunto Hospitalar, que são hospitais estaduais, atendem a região inteira, mas não atendem. Então tem um sistema para entrar lá, o CROSS, filas enormes, tem gente que fica 2, 3 meses. Aquela demanda dos pacientes renais que precisavam se deslocar de Sorocaba até Guarulhos, lá para fazer hemodiálise, continua, piorou, como é que tá? Não, agora está razoável, porque tem o evangélico também, tem o Conjunto Hospitalar, a Unimed, estão fazendo. Para a rede pública? Para a rede pública? A rede pública encaminha. E aí eles têm convênio. E quem tem convênio, tem a Unimed, tem outros, né? E que atende a rede pública também, mas tivemos problema nisso aí muito sério. A discussão da bomba de cobalto lá, que a máquina tinha 40, 50 anos que não trocava. Agora tem o Beto acelerador. Agora já não tem mais. O governo federal deu. Essa bomba de cobalto já estava na mina do Trump, ele jogou acionar a bomba. Cuidado. Você entende? As coisas são difíceis, porque tem coisas que você poderia fazer, mas tem a parte do município que está atendendo muito mal. Né? Falta remédio, falta médico. Eles priorizaram a questão de ficar abrindo o UPA e não investiram na rede, né? A policlínica, especialista. Eu trabalhei na época, eu atendia na rede. Quando era o LIP, não é? Não estou puxando o saco, porque o Lipe e eu tivemos atritos, vocês devem lembrar, muito sérios, inclusive. Não, fui suspenso, as coisas, das brigas, né? Mas assim, você tinha 90 dias para resolver um problema. Se uma pessoa chegasse no meu posto de saúde, eu suspeitasse que ela tinha um câncer, por exemplo, né? Eu encaminhava a policlínica, passava por especialista, tinha 8 oncologistas na policlínica, já pediu os exames, em 90 dias tinha que ter, vai operar ou não é grave, pode continuar o tratamento no posto. Era 90 dias. Hoje, você leva 90 dias para conseguir passar pelo clínico do posto. Mas é isso. Isso que é um caos. 3 meses para passar no clínico. Eu sei que a pessoa me reclamou. Foi. E se ela precisar, tipo assim, o problema da pessoa era um oftalmologista, mas ela tinha que esperar 3 meses para passar para o clínico para ele encaminhar para passar para outra fila do oftalmologista. Que aí pode levar mais de
6 meses. Exatamente. E nós temos aqui uma dos melhores unidades de hospital de oftalmológico do Brasil, entendeu? Só que a prefeitura teve uns arranca-rabo, não sei que caiu, né? Eles não estão atendendo. Até isso também, não tem mais transplante de córnea, né? Então, uma barbaridade. A prefeitura não quis pagar, né? Teve, então, pode falar melhor, mas é isso. Para citar um exemplo, assim, se for um oncologista, hoje tem 2 na policlínica, quando tem, e você não consegue marcar consulta. Quando consegue chegar lá, depois, se tiver um câncer mesmo, depois de um ano, se era uma coisinha de andar, assim já deu metástase no corpo inteiro. Deu metástase e já era. Nós temos uma coisa muito séria isso. A saúde pública aqui em Sorocaba está muito séria. Muito ruim, muito, né? Foi o Brasil como um todo. Mas aqui está pior. Sim. Está mais próximo. Infelizmente, isso é uma... Bom, a discussão sobre saúde, mas a gente tem falado muito de doença, né? Vamos lá, que é normal. Por que a gente não consegue vencer surtos de doenças assim, ou a doença é grave mesmo, como o dengue, por exemplo? Por que a gente perde a luta para dengue? O que acontece? Todo ano é mesmo? Ou já melhorou e a gente não... Não melhorou, gente. Quantos casos Sorocaba está com surto de dengue, Sorocaba, Votorantim. É que você precisa ter uma política contínua de combate, né? Não só quando começa a subir os casos no verão, que aí fazem um carnaval e depois esquece. Aí o mosquito vai ser... Mas você teria que ter... da população, da sociedade, né? Mas a educação é uma das chaves. Prevenção inclui educação. Como que eu faço... Por exemplo, eu trabalhei no MEC de Mairim, que nós começamos a ter um surto de dengue, olha, que nós fizemos de recolher carretas no bairro da Dona Catarina, né? Sim. A gente recolheu 2 carretas, limpamos o bairro inteiro, passamos sábado, domingo, indo de casa em casa para entregar folheto, conversava com a população, tá? Limpamos tudo, conseguimos acabar com o surto de dengue lá, né? E tu mandou gente, fizemos, tá? Um mês depois eu passo lá, tá? Mesmo monte de lixo para todo lado. Então, mas isso é aí eu falo, né? Eu vejo aí uma questão de cultura do brasileiro. Eu tenho que falar que o brasileiro, vou fazer aqui uma crítica ao povo brasileiro, é porco. Tá? Um pouco. Infelizmente, a gente temos que ser realistas. Prefeitura faz o que você falou. Aqui no Sorocaba mesmo faz. Vai, passa, limpa, pega entulho, limpinho. No outro dia tem um sofá. Sim, esse é o que você consegue? Você enxuga gelo. A população tem que ser um pouco, o povo brasileiro tem que começar a ter um pouco de, que se a gente quer ser desenvolvido, um país desenvolvido, nós temos que agir como tal também. Sabe, você não vê isso nos Estados Unidos. Tá? Se você vai, tem problemas lá também, principalmente nas megalópolis, se você vai em Nova York tem problema, mas em regra, o povo é um pouco mais ordeiro. O Japão é o custo da limpeza pública é um dos menores do mundo. Por quê? Porque o povo não suja. E o povo ajuda na limpeza. O povo limpa. Sabe, a gente aqui, não adianta, a gente fala da dengue, tem campanhas, a gente vê o pessoal... No outro dia o pessoal larga, faz poça de novo, larga pneu... Infelizmente, enquanto esse tipo de coisa, enquanto nós, como povo, não nos comportarmos de forma adequada, o governo não resolve. Infelizmente, o governo não resolve. O que eu estava falando, a questão da prevenção tem educação no meio. Você teria que ter uma educação continuada. No caso da saúde, é importante a questão da higiene. Né? Há tempos que não faz uma campanha permanente de educação, né? Tem outra questão importante, por exemplo, que é caríssimo, até o Isídio fez hoje uma audiência sobre, a questão do trânsito. Eu já discuti isso até com a Yara, era fundamental você ter educação desde a pré-escola, como nos Estados Unidos, no Japão. A criança aprende, desde a pré-escola, quais são as regras de trânsito. Inclusive para cobrar, se o pai, né, você educa uma criança, ela começa a cobrar do pai, da mãe, né? Porque aqui é muito difícil isso, né? Então você teria que fazer essas coisas. O trânsito é grave da saúde pública, é um problema muito grave.
morre gente, tem um custo absurdo e tem subido, não diminui. Porque não tem campanha de educação de trânsito. Tem umas, de vez em quando eles fazem umas coisas ridículas, né? Na minha opinião, é totalmente equivocado, são as campanhas que mostram carro moído, isso aí não educa nada, né? Tenta educar, leva um susto, depois esquece, né? Você tem que começar desde a infância e trabalhando questões. Olha, você teve um acidente, você tem que ter uma fiscalização, mas principalmente tem que educar para evitar e cobrar. Né? E eu acho também que a punição tem que ser um pouco mais forte. Eu peguei um caso esses dias de uma pessoa que atropelou uma pessoa numa faixa elevada em frente a uma escola. Mas não viu, tal. Aí, punição para essa pessoa, criminal. Aí, teve também a punição civil, que a sentença foi muito boa do juiz civil, muito boa. O juiz, se não me engano, da 4ª vara, mas foi como juiz magistral, uma sentença magistral, tem que ser colocado. Mas na área criminal, essa pessoa fez 2 doações de sangue. Como uma... você atropelar uma pessoa numa faixa elevada em frente de uma escola infantil. Qual é, vamos dizer assim, eu posso fazer isso de novo. Aí vai matar uma pessoa? Estados Unidos. Quer ir preso. Faça uma besteira em frente de uma escola. Você vai preso. Sabe? Então a gente tem que começar a punir o trânsito, punir um pouco mais. Porque as coisas que o pessoal faz, sabe, a gente vê aí esses acidentes, a gente embriagada, matando. Assim, assumindo o risco, né? Que isso, né? Então, é a falta de... Nós temos indústria automobilística desde a década de 50. É verdade. Imagina, até hoje não tem educação de trânsito no país, é muito grave, eu acho isso. É uma irresponsabilidade, assim, da sociedade, que deve exigir dos governos. Você pega, fala, eu dei aula para instrutores de trânsito, numa época eu dava aula no Senac, para falar de doenças, mínimo, né? E a gente explicava, mostrava vídeos para ele de desenhos animados, com Pateta, com Mickey, que na época era, né? Que era para criancinha de 4, 5 anos, passava em pré-escola, nos Estados Unidos era obrigatório, para eles aprenderem, as crianças aprenderem as regras de trânsito. No Japão também, né? Então, você tem uma formação desde, né? Que é diferente, se você chega com 20 anos para aprender, é muito mais difícil, não vamos ser, aprende, tem que levar muita porrada tem que para aprender, aí isso é importante, só para terminar isso. Então eu acho isso, a questão de educação é extremamente importante, e tanto para a saúde preventiva, principalmente para a educação, saúde, saneamento básico, saúde, trânsito, acidentes, tudo isso você tem que educar, né? E isso como prevenção. Na escola, em casa, mas agora, claro, em casa, se os pais não têm, não vão dar. Então a escola teria um papel até muito importante, campanhas, tudo, mas é difícil. Sabe? Não é uma coisa que você consiga mudar rápido, tem que ser permanente. Não adianta botar uma campanha durante uma semana aí, fala, semana de trânsito, faz um carnaval. Só para ter, Sorocaba já teve escolinha de trânsito, né? Que era muito, né? Com as crianças nas escolas municipais passavam, né? Junto com a PM, faziam um negocinho de um carro, uma coisa. E hoje... Na realidade, quando a gente fala em educação, a gente fala muito do já teve, lembrando do nosso tempo. Já teve isso, já teve aquilo. É verdade. Muita coisa acabou. Acabou, piorou. A escola nós falamos, Sérgio, alguém falou de sarampo aqui, né? Acho que foi... Nós erradicamos sarampo. Aí parou a vacinação, não sei o quê, relaxaram, diziam que era bobagem. O que aconteceu? Voltou a ter surto de sarampo. Trouxemos dos Estados Unidos, inclusive o surto, que lá também tinham parado a vacina, o Trump.
As crianças iam para Disney e voltavam. Começou a ter surto. Lá, depois teve outros problemas também com a Venezuela, teve muito Venezuela. Teve. A gente tem conversado aqui nesse espaço com representantes de vários segmentos, de várias situações, com lideranças políticas, né? E essa é a primeira oportunidade que a gente está tendo de discutir a saúde, que era dos temas que a gente queria abordar aqui. A saúde deixou de ser prioridade na agenda aí do país com esse fenômeno da polarização, porque só se discute a possível condenação, prisão de um ex-presidente, os erros que o atual comete. Blindagem. É blindagem. Outro dia eu perguntei aqui, falei, não tem mais pobre no Brasil, não tem mais filha de saúde, porque ninguém mais fala disso? Ou é só uma impressão ou a saúde continua em pauta? Ou está menos em pauta como deveria? Realmente o que está em pauta hoje é mais a disputa política, né? Infelizmente você dois lados muito polarizados, né? E um lado com propostas complicadas em algumas coisas, então, porque em termos de saúde, eu falei, se você for pegar mesmo os 7 anos que, né, foram muito ruins do governo Bolsonaro, não tem como, cortou-se verba, parou a questão de universidade, de pesquisa, você cortou verba para a saúde, vários hospitais foram desativados, foi um caos, né? E então isso teve um reflexo, né? Não sei. Aí depois o atual governo tem dado a saúde como prioridade, mas não está funcionando como a gente gostaria. A gente tem que ser honesto, né? Apesar de eu ter... Vamos colocar o seguinte... isso é um pensamento que eu tenho, uma crítica, tá? Uma crítica não é uma crítica ao Lula, é uma crítica à situação atual, né? Quando teve o primeiro governo Lula, né? Eu vi um desenvolvimento, eu vi assim uma corrida, tanto que o Brasil chegou a ser a 6ª economia do mundo, né? E eu via um presidente mais forte. Eu não vejo esse presidente forte hoje. Eu vejo, sabe, um monte de força ali, e ele meio que refém de muitas coisas ruins. Tem gente ruim ali que está pensando só nele. E aí você começa a ver umas situações, por exemplo, de deputados. Tivemos aqui esse caso do TH Joias aí, e tem outros, tem muitos, né? Eu lembro até do caso do filme lá do Wagner Moura, Tropa de Elite. Ele retratou como é a política hoje. É a realidade. Ou o atual governo, ou o Lula, se pensa em reeleição, não temos que fazer uma remodelagem aí e falar assim, olha, porque nós estamos, né, o pessoal fala, o Brasil é um país, um presidencialismo parlamentarista. Não, o Brasil é presidencialista, mas o presidente tem que tomar a rédea do que ele tem que fazer. Não estou de forma nenhuma dizendo que o Congresso, o parlamentar, porque eu entendo que o Congresso é a casa do povo, e é onde se faz a lei. Extremamente importante, mas tem que trabalhar pensando em lei, trabalhar pensando em bem do país, não em proveito próprio. E é o que nós estamos vendo hoje. A política hoje está complicada. Olha, né, também sabe, sempre fui militante político desde, né, participando, né, e realmente a situação, o Lula 1 foi um momento que, né, onda vermelha, toda a sociedade se mobilizou, foi aquela festa, e ele teve um governo relativamente tranquilo, tanto 1 quanto 2, né, foram governos fortes, com apoio popular, apoio dos parlamentos, tá? O problema é que depois, hoje, já não é a mesma realidade. Primeiro que a sociedade se dividiu muito, né? Porque no Lula 1 você tinha apoio de todo mundo, mesmo quem era crítico, tá? A direita, né? Os empresários. Hoje está a sociedade muito dividida. E o Congresso na mão, né, do que é de pior, tá? Acho que é um dos piores congressos da... Infelizmente é isso. Sabe, assim, da história do Brasil. Porque o Centrão, eu falo pro pessoal, é complicado você ter hoje, o presidente não tem. E poder para isso. Se compara, às vezes o pessoal fala, o Trump, olha, compara o poder do Trump
embora lá tenha um Congresso forte, mas o poder imperial do presidente Trump, né, é muito maior pela legislação. Ele pode fazer muito mais do que o nós podemos aqui, que também é um regime presidencialista, mas ele mora até fora dos Estados Unidos, né? Fora, ele manda no mundo inteiro. É o poder imperial, né? Agora, no Brasil, o presidente não tem o mesmo poder. Ele depende cada vez mais do Congresso, porque até o Congresso foi manobrando presidentes fracos, né? Dilma, o Temer e Bolsonaro, e não conseguiram, e o Congresso foi se apropriando de faixas do poder. Isso significa, inclusive, de recursos financeiros. As emendas particulares. Isso é um absurdo. É a votação. Emendas secretas. Com isso. E bilhões do orçamento. Foram parar na mão do Congresso. E aí você perde, é claro, também de definir políticas, porque você não tem dinheiro, às vezes, para implantar. Aí depende de acordo com o deputado. E isso é muito dinheiro. E uma das razões, inclusive, dessa votação que deu a maior zebra da blindagem, né? Que era para proteger os parlamentares, era a questão das emendas. Porque o Dino está avançando cada vez mais nas investigações. Volta e meia estouram nos escândalos, de como é aplicada as emendas particulares dos deputados, que são escondidas. E isso, para eles, tem muita gente envolvida. Não só gente. Tem todas as áreas, infelizmente, do parlamento, né, partidos, todos tem gente envolvida na história das emendas. E é muito dinheiro que está sendo roubado, literalmente. Infelizmente, eu não estou sendo. Eu estou sendo pragmático, tá? A gente sempre teve aquela história, na parte da política tem muita gente boa, a maioria. Hoje é minoria. Olha, brincando, lembra, não sei se o pessoal lembra, o Lula uma vez falou, tinha 300 picareta com anel de doutor. Hoje, o Ciro Gomes fala que são 400 achacador no Congresso. Você vê que piorou. Infelizmente é isso. Infelizmente é isso. Mas é verdade. Infelizmente é isso, é verdade. O Paralamas até fez a música, né? Luiz Inácio falou do X picaretas lá. Porque, são todos eleitos. O grande problema, teoricamente, são nossos representantes. Sim. Outro dia eu estava até discutindo numa igreja, até brinquei com o pessoal falando, né, num grupo lá, que queria discutir política, né? Então eu falei, mas porque é tudo ético, é isso. Mas se você for pegar, querido, vocês querem saber o culpado? Se eu pudesse um espelho grande, eu ponho aqui na frente, vocês vão ver a cara dos culpados. Somos nós que elegemos, não é verdade? Isso é verdade, é verdade. Até pela oportunidade. O assunto da semana foi o discurso lá do presidente na Assembleia Geral da ONU, né? Ele saiu de lá num patamar poucas vezes visto, né? Um dos melhores líderes do mundo. Isso quem falou não foram só os simpatizantes dele aqui do Brasil, foram outros. Isso pode dar um reforço, ele sai fortalecido desse episódio. Será que ele consegue transformar isso aqui dentro? Tá? Porque ele vai ter a conversa com o presidente, com o outro presidente terça-feira, né? Vai mudar. Já se falou lá que não foi brasileiro que falou, que se não fosse Congresso, talvez ele fosse um dos melhores presidentes que nós já tivemos. Sabe uma coisa? Eu não sei se ele vai ver isso aqui, mas eu vou dar um palpite para ele. O Bolsonaro, ele teve um séquito muito grande, tá? Ele teve um séquito muito grande. Só que ele conseguiu destruir tudo, ele, né? Ele é ruim. Me desculpe até quem, mas pelo amor de Deus, nunca vi um presidente nosso chegar em um outro país e ser impedido de entrar numa padaria. Ridículo, tá? Então, esse é o meu pensamento. Mas ele trabalhou muito com a população. Ele fazia... Tanto que chegou no 7 de setembro, tinha mais de 1 milhão de pessoas, né? Não estou dizendo pro Lula, né, para ele não trabalhar, fazer o trabalho com o Congresso. Mas hoje, quem falou assim, para de fazer besteira, foi o povo, que nas manifestações
fez o Senado voltar atrás. Voltar atrás, porque o Senado estava mancomunado e ia aprovar do mesmo jeito. Tá? Ele ia aprovar do mesmo jeito. Já estava tudo esquematizadinho. Aí veio a besteira que deu, aí ele, opa... Inclusive até a pessoa do PL, não, eu jamais aceitaria isso, pelo amor de Deus, gente. Eu vou colocar o nariz vermelho porque eu sou palhaço. Então eu acho que o Lula tem que se aproveitar e se aproximar muito do povo e trazer o povo, porque a gente consegue fazer alguma coisa. Nós podemos fazer. E se ficar esperando mesmo dessa corja que tá aí, pelo amor de Deus. Nós falamos sobre isso com o Hamilton, inclusive, ele esteve aqui, comentamos com ele, falei uma dos recursos que o PT tinha era a comunicação, era o modo de mobilização. Parece que o partido perdeu a mão para isso, né? Deixou um pouco. E ele falou que esse, inclusive, tem sido tema de discussão nas instâncias aí do partido, que está se tratando, para que volte até aquela pegada de antes, né? Que via. Parece que é um desestímulo, né? Está meio parada a coisa. Sim, aí é uma crítica, autocrítica inclusive, Sim. Que o PT e os sindicatos, a CUT, os partidos de esquerda têm que fazer. Porque realmente a gente perdeu o contato com a população. E perdeu muito, porque né, você já não consegue fazer a mesma, então nós temos que retomar isso. Tem muito fator, tem as dificuldades do partido, dos sindicatos, né, sofreram muita retaliação e perderam muita capacidade de mobilização. A direita conseguiu um avanço muito grande quando ela entrou nas universidades e começou a formar a história do empreendedorismo. Então o pessoal passou a acreditar que o futuro era ser empreendedor. Tá? Não que eu seja contra, mas, gente, às vezes o coitado pega uma motocicleta financiada em 36 meses, fazendo entrega a R$2, R$3, e se acha empreendedor. Que se acha empreendedor. Mas isso, infelizmente, é no Brasil. O pessoal fala hoje que o Brasil está com o menor índice de desemprego. Gente, é o tipo de emprego que nós temos. Gente, aí, se você fala em regularizar, eles ficam bravos. E eu conheço histórias, aos montes, de gente que está... De repente, o cara sofre um acidente, se arrebenta todo, nunca paga o NPS, porque ele não paga imposto, porque é empreendedor, porque não sei o que, né? Fica na cama, com a família tendo que sustentar, 30 prestação da motocicleta que virou sucata, vão tomar. Vai ficar na conta ainda. Vai ter que pagar, porque não vai o seguro, né? Então é uma situação que a gente tem que tentar explicar, nós temos que mudar a consciência. Você tem que brigar por direito também. Você pode empreender, comprar uma moto, comprar não sei o que, vender o que quiser, mas se você não pensar nos seus direitos, você vai se ferrar, porque é o que acontece. O que é pior do que essas pagam a F99, o Uber, tudo isso na verdade, é uma forma de exploração, super exploração, e voltamos a 30, 40 anos atrás, quando não tinha direito de trabalhar, 50, né? Não tinha direito trabalhista. Vou perguntar uma coisa para você. Essa é também uma crítica minha em relação ao governo hoje, ao marketing, tá? Recentemente teve lá o desfile da China, dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, tá? A China, estou colocando esse exemplo, mas tem outros. Ela faz questão de mostrar desenvolvimento tecnológico, o poder militar que ela tem hoje, baseada em tecnologia. Tinha lá os cachorros, todos os cachorros mecânicos, os robôs andando, né? Estados Unidos também gosta muito de mostrar essa parte de tecnologia. O governo hoje lançou algumas propagandas, tá? E eu critico muito isso. Que coloca lá, nós temos que defender o povo brasileiro e tal. Aí ele coloca lá assim, ó, o empresário, ele coloca, nós temos que defender o povo brasileiro. Aí aparece o pessoal numa fila de marmita, sabe, tipo, Sim. É esse o povo que nós temos que defender. E aí aparece lá o cara andando de jet ski. Esse é o bandido. A gente não tem que parar com isso, de começar a criar diferenças, mesmo porque quando o Lula vai para o exterior, para a China, foi para o Vietnã, buscar investimentos, buscar parcerias, ele leva os empresários. São os empresários que vão. Vitais, né? Não vão o pessoal que vai pegar marmita.
sabe? Não que não tenha que ajudar essas pessoas. Mas nós não precisamos começar a trabalhar, nos portar também como gente grande e falar assim, vamos começar a mostrar, pô, nós temos no Brasil instituições, por exemplo, assim, de grande tecnologia, nós temos Embraer, nós temos hospitais tipo como Einstein. A gente precisa começar a mostrar Brasil como alguma coisa para frente e fazer, inclusive, as pessoas irem para frente. Porque quando a gente eu vejo, por exemplo, o programa do Bolsa Família, muito bom. Só que não pode ser uma coisa ad eterno. Você não pode, você tem que ajudar a pessoa, mas você tem que elevar essa pessoa. Ela não pode ficar dependente eternamente disso. Isso a gente vê muito acontecer no Brasil. Como se fosse assim uma manutenção eterna da pobreza. A gente não pode ficar mais entra e sai da lista da FAO de fome. Não dá mais. A gente tem que sair disso. E buscar coisas para frente. A gente sublimou a pobreza, né? Exatamente. A gente não é um pouco uma falha nisso também? É realmente, porque quando houve o programa Bolsa Família, ele era um programa que o pessoal não era para sustentar as pessoas, era um programa que tinha condicionantes para melhorar a vida da população. Por exemplo, você ganhava porque você tinha filhos, mas esses filhos tinham que frequentar o posto de saúde. Eu estava em Marinho, na época nós fazíamos a lista. Mandava avisar, se faltar nós vamos comunicar, e cortava a Bolsa Família. Tinha que ter as vacinas em dia, consulta médica em dia. Na escola as crianças tinham que estudar. Se saísse da escola, assim, também era cortado. Então a visão era você forçava, porque o desenvolvimento, isso, a elevação daquela família, das pessoas. Aí, só que hoje realmente não está essa visão, está muito assistencialista. Eu acho que realmente se criou um assistencialismo muito grande, talvez por necessidade de ter mais apoio, contraposição ao outro lado que ataca pesado, né? E tem grupo. Então você tem que tentar superar isso, criar desenvolvimento. E outra coisa é a questão isso até o governo tem feito, né? Que é a questão realmente do avanço. Nenhum país do mundo, se não avançar industrialmente, não vai para frente. A questão do ficar só a produção agrícola, é bonito, mas na década de 80, eu falo, pessoal, a gente exportava café solúvel. Hoje a gente exporta café em grão. Se você vai na Europa... Nós estamos em retrocesso. A nossa indústria está se desindustrializando, de fato. Isso eu brinco para o pessoal. Você sabe qual é o maior exportador de café na Europa? Ninguém... É a Alemanha. Quantos pés de café a Alemanha tem? Nenhum. Ela compra café do Brasil, da Colômbia, industrializa e vende para a Europa inteira. E a gente fala assim, pô, mas essa é uma tecnologia de ponta? Não. Não é uma coisa que nós tínhamos. Nós podemos fazer. Exato, que nós fomos perdendo por uma série de coisas, né, de política industrial e várias outras. Nós exportamos petróleo, importamos óleo diesel, nafta, gasolina. Então é absurdo. Você poderia evitar tudo isso. Você tem que investir na industrialização do Brasil, né? Nenhum país não estou colocando, né, culpando o agronegócio. Não, mas você não pode tirar a indústria. Não pode. Inclusive, fizemos uma pesquisa recentemente, inclusive tivemos aí até dentro da pesquisa a gente pegou algumas reportagens também. Muitas das cidades mais ricas e maiores exportadoras do agronegócio são as cidades que têm menor índice de desenvolvimento humano. Por quê? Porque quem ganha dinheiro é o latifundiário. Parecendo o tempo das capitanias hereditárias. O cara paga, tem casos de R$30 por dia para o cara trabalhar na colheita, de sol a sol. É quase escravidão, né? Exatamente. E não investe, ainda se o lucro fantástico que isso dá fosse investido, por exemplo, não, vou então industrializar o café, vou industrializar o bolo, mas não, acabam exportando, eles não se interessam nem em se tornarem capitães de indústria. Tá? Não, está muito cômodo. Ganham muito dinheiro e pronto, acabou, não investem nem no futuro, na coisa, e que pode acabar, porque a qualquer momento
Hoje nós somos um dos países que tem um agro, tal, exporta bastante as commodities, tal, né, como eles falam. Só que a China está entrando no mercado. Hoje ela compra. Amanhã ela pode vender. Amanhã ela pode vender, porque ela está comprando áreas, país inteiro, praticamente na África. Ela comprou terras e está investindo em montar um agro, agricultura de subsistência, o pessoal, sabe, comia, plantava, comia, tá, a terra era baratíssima, a China entrou comprando. A Angola tem 1 milhão de chineses hoje. Trabalhando. Tem mais chinês que angolano. Daqui a pouco eles vão estar produzindo comida e talvez até exportando. E aí nós? E aí eu pergunto para os planejadores. Os planejadores do plantão, do país, não estão vendo. Você está vendo isso, eu estou vendo isso, vocês não estão vendo isso. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. É um dos nossos problemas, porque poderia ser um desastre se você perder o mercado, né? Você não deixou, está investindo, tem interesse, estão tentando, né? Mas é muito pouco. Você tem que pensar em industrialização mesmo, voltar aos 40 anos em 4 do Juscelino. Você fazer, vamos industrializar, porque o risco de você se acomodar numa situação que em princípio é boa, mas que já aconteceu outras vezes que você acabou perdendo o mercado. A história da borracha, né? Você se acomoda numa posição que é confortável e quando você vê o outro, passou vocês e deixou. E você ficou assim, nossa, aconteceu, mas foi avisado. Você não sabia, você não teve olho para ver? Só para voltar um pouquinho ao tema aqui da entrevista, uma penúltima pergunta, porque tem a última que o Luiz faz. Qual que é o diagnóstico da saúde hoje no Brasil? O quadro é estável, respira por aparelho, está no UTI, está precisando de cuidado? Como é que nós estamos? Houve eu acho que dos últimos 2 anos se investiu para tentar melhorar. Tivemos alguns problemas. O Ministério da Saúde estava numa pessoa muito boa, mas que era uma acadêmica, não era uma boa administradora, embora fosse uma excelente, né, pesquisadora. Né? Então mudou, agora estão investindo para tentar trazer os programas de volta. Então está se tentando avançar, mas é que você ainda precisa de muito mais, minha visão, precisa de mais investimento, né? Precisa de mais políticas, inclusive impositivas, para as prefeituras, para os estados, fiscalização maior, porque muito dinheiro é perdido. É a história do não roubando. Roubam muito. Se você avaliar, que a gente que trabalha na área sabe, tem desvios milionários, é muita coisa em todos os níveis. E aquela coisa que você, mas pessoal, ninguém tá vendo? Como é que acontece isso? É que eu falo a história, privatizar é melhor, porque eu falo, filho, privatizar no serviço público é igual corrupção, em qualquer nível. Município, estado, governo federal e com qualquer partido no governo. Do PT ao PL, todos que privatizar têm problemas de corrupção. E privatizar tem uma também. Vamos dizer que você pega uma privatização de uma empresa assim, vamos dizer que uma ONG, sei lá, que for. Não, mas ela é honesta tudo. Mas ela recebe o serviço, tá? Ela vai fazer o que está acontecendo no Sorocaba. Esse aqui dá resultado. Esse aqui não dá, corta. E o poder público não pode cortar. Aí não pode cortar, mas pode fiscalizar. Não, fala cortar o seguinte. Cortar assim, romper o contrato. Não. Quando você privatiza, vamos dizer assim, você, poder público privatizou, mandou para o ONG, sou eu. Certo. Tá? Eu, como ONG, eu tenho 50 serviços para serem feitos. O poder público ele não pode negar o serviço da saúde. E ele não pode escolher. Só que eu escolho. É que a gente estava falando que está cortando urologia, isso, aquilo. Então esse é um problema. Você privatiza, aí ele vai escolher o serviço. Essa parte aqui ele não pega e daí para quem fica. Mas isso é geral. Quando concederam aí a Castelo e a Raposo para a Vioeste em troca da duplicação da Raposo, né? Eu lembro que eles queriam cobrar IPTU da Vioeste por conta do pedágio aí, né? O presidente da Vioeste falou: nós vamos suspender as obras. Se insistirem na cobrança, nós suspendemos as obras. E daí a gente foi no palácio lá, vários jornais foram, né? E a gente questionou o governador.
Que era o Alckmin, né? Tendo o problema que eu tenho com o meu celular. Às vezes ele toca e aí eu preciso parar esse negócio aqui. Vai tranquilo, é bom assim. Olha, eu vou te falar. Não é ao vivo, mas acontece. Eu não consigo nem desligar. Então, Esse problema. O problema é que meu problema é que eu acreditei que o iPhone era melhor e hoje, até hoje eu não consigo me acertar com ele. é o custo da tecnologia. Então, aconteceu com a Vioeste, cujo presidente na época ameaçou suspender as obras de duplicação, daí a gente perguntou para o governador, ele ficou estarrecido, imagine, onde você viu? Aconteceu com a LL, quando pegou a ferrovia aqui, que foi, até parece que foi a ERA que convocou uma audiência pública lá na Câmara, em que eles disseram, a gente perguntou como é que fica o transporte de passageiro. Não estamos interessados em transporte de passageiro, a gente quer carga. Aí veio o representante do Ministério dos Transportes e falou, quero lembrar a LL que ela é concessionária, a dona somos nós. É que no Brasil que os conceitos são levados um pouco a extremos, né? Não é bem assim também, né? Vamos para a pergunta do meu? Pergunta do milhão. Hoje, saúde como está hoje? Vamos imaginar que nós queremos chegar a um nível de qualidade de um país desenvolvido que tenha uma boa saúde. Tá? Que a gente fala país desenvolvido, os Estados Unidos não tem boa saúde. Não tem. Péssimo. É péssimo. Você vai lá, dependendo se ou você tem muito dinheiro ou você morre. A realidade é essa. Tá? Então a gente tem que ter cuidado nesse ponto. Mas vamos pensar em um país com um bom atendimento. A Alemanha tem um bom atendimento. Vamos imaginar que daqui a 30 anos nós estaremos como a Alemanha ou melhor. Que passos a gente tem que começar a dar agora? Aquilo que eu falo, primeiro passo, se eu fosse da executivo, eu investiria na prevenção. Então, você vê o quê? Programa de saúde da família em toda a periferia de Sorocaba, né? E UBS funcionando com médicos concursados, né? Funcionários concursados, treinados e com programas de prevenção de doença, entendeu? Programa ou de controle para evitar danos. Por exemplo, na minha época eu fazia hipertensão e diabetes, eu era no posto que eu trabalhava, na Vila Fiore. Então você controlava, orientava, dava os remédios para as pessoas não piorarem, porque são doenças que vão incapacitar. Se a pessoa não se cuida direito, não tem um remédio, né? Você vai ter um problema. Você sabe que um dia vai ter amputação, vai ter. Então a gente teria que investir. Eu vejo isso como importante. Educação, uma boa educação, como a gente já fez também, né? Em Sorocaba, em prevenção de doenças, vacinas. Né? Nós não atingimos um total de vacinação há muito tempo, não atingimos o que seria o ideal, né? Você investe, isso dá trabalho. Você tem que ter propaganda, tem que investir. Né? E questão de saneamento, limpeza, para evitar dengue, para evitar outras doenças, seria o prioritário. Isso, pode dizer, mas no recurso, olha, algumas coisas você tem um desperdício muito grande na saúde de Sorocaba. Você paga muito para empresas terceirizadas que atuam muito mal, até se perde a maioria, que o cara vai lá, meu consultório volta e meia, chega nele com pilha de receita de PA. Eu passo toda semana porque eu tenho dor, mas nunca pediram um raio-x para você ver o que acontece. Não, então vai continuar tomando injeção toda semana. Isso não é um atendimento médico, na verdade isso é uma enganação, paliativo só para enrolar. Então você teria que ter essa área, mesmo que tenha que cortar um pouco nesses programas, né, que não tem nenhum sentido. E teria recursos para isso, né, para fazer sério, que tem problemas com fornecimento, remédio, tem problema de pagar as empresas, já falei, programa de negócio de limpeza e reforma. As entidades que fazem isso aí são particulares e são suspeitas também. Então você investindo para ser bem sério. Se você consegue funcionar a parte básica, vai melhorar em nível geral, e aí você pode começar a desenvolver outros programas mais sofisticados, né? Na questão do câncer, por exemplo, você tem uma boa, vamos investir. A questão da ortopedia, da fiscalização. Hoje a fiscalização em Sorocaba não existe.
deixa ocupar áreas próximas de córrego, esgoto jogado, né? Então, infelizmente, e tem ampliado cada vez mais, porque o pessoal fala, não, passa em qualquer lugar, você vai ver que os caras têm barraco até dentro do córregozinho ou do esgoto. Aí é uma situação que você conhece bem, que você já foi da Câmara também. Aí vai, até o poder público vai tirar. Aí aparece 2 vereadores, não. É uma judiação que estão fazendo. Você tem para tudo isso diminuir a doença. Principal, eu acho, na questão, você fazer a prevenção, diminuir as doenças. Aí depois vamos desenvolver o tratamento. Né? Eu acho que com isso você poderia, em 10 anos, por exemplo, mudar a realidade. Né? Não é possível erradicar todas as doenças. A velhice, mas uma melhora já dá. Você não tem hoje, quando continua a faltar remédio no posto, falta dipirona, falta amoxicilina. Então, uma criança, por exemplo, que tem uma amidalite, não tem o médico básico, é uma amoxicilina, o médico passar, a mãe não ter 30, 40 conto para comprar o vidro, ela pode ter uma septicemia e acabar internada. Então, essas coisas, não é diabetes, é a mesma coisa, falta diabetes, volta e meia, falta remédio, as vacinas, tem que investir para convencer a população. Isso depende muito do poder público, já com prestígio, por exemplo, e influência política que tem, se ele se engaja nisso, ele consegue. Né? É uma questão de querer fazer. Querer ir lá para... Outros prefeitos já fizeram campanha de saúde, iam fazer. Esse daí só faz TikTok, né? Então, aí não é com a saúde, né? Só palhaçada, infelizmente. Eu acho que você está um pouco errado, porque dá Coca-Cola também na... Coca-Cola e churrasquinho. Coca-Cola e churrasquinho. Café na marginal. Que é bom para a saúde, que é uma coisa, né? Faz um bem para a saúde, que coisa. Assim, eu não sou um crítico do manga. Né? Acho que ele tem os interesses dele, ele tenta fazer algumas coisas, mas ele faz algumas coisas mesmo que são meio diferentes, né? Se fosse só, eu vou dizer uma coisa assim, claro, se fosse só palhaçada, os TikTokers, tudo bem, o problema é que a administração dele na área da saúde e várias outras é ruim e tem problemas sérios que tem que ser resolvidos. Tem que ser resolvido. E daí é questão que ele não mexe a imaginação para isso. Essa questão de administração, a questão de saúde, a questão de terceirização com empresas suspeitas, isso é muito grave, porque eles mamam dinheiro e não dão um retorno. Isso é complicado. Aí quando dá problema sério, como deu no Éden, chama o padre. Padre. Bom, esse foi mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, que hoje contou com a participação, para nossa honra aqui, do médico Antônio Sérgio Ismael. Eu até me penitencio aqui, me desculpa, porque eu não disse o nome dele na apresentação. A gente coloca, né? E de tudo quanto a gente pode ouvir, da verdadeira exposição da aula. Muito. E da verdadeira, do tanto quanto a gente aprendeu, nós ficamos sabendo que o melhor é que a gente precisa ter plano de saúde, não plano de doença, né? Porque as coisas do jeito que vão estão descambando. Ismael, muito obrigado pela sua presença, pela participação, por atender o nosso convite. Foi um prazer enorme ter dividido com você a mesa aqui. E principalmente pela ponderação. Você tem um viés partidário, mas todas as suas respostas foram em cima de realidade. Mas essa ideia sempre foi assim. Muito importante. Muito obrigado pela presença aqui, por me convidarem, né? Eu gostei muito de participar, estou à disposição. Tá? Que bom. E eu sou formado em administração de saúde, tá? A gente vai te molar bastante. Melhor possível administrador, digamos assim, né? Mesmo tendo... A gente vai molar ele bastante. Vai ter muita molação. Será um prazer. Muito obrigado. Gente, esse foi mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil. Até a próxima.